Olá pessoal, tudo bem? Estudando bastante, fazendo os exercícios, botando a mão na massa? Vamos lá, porque não adianta só assistir, tem que botar a mão na massa. É o que eu expliquei nos últimos vídeos. Não dá para ganhar musculatura sem fazer exercício. Assistir o outro levantando peso, você não ganha músculo. Então vamos lá ganhar músculo. Mas você tem que fazer primeiro. Vamos à questão. A gente lê junto e você pausa o vídeo, faz a questão e aí depois você confere. Beleza? Então vamos lá. Leda está estudando com seu filho para uma prova que ele terá sobre os números reais. Ela dispôs alguns números aleatoriamente num quadro e solicitou que ele os classificasse em racionais ou irracionais. Conforme cada classificação, os números foram codificados por uma letra de acordo com o quadro abaixo. Leda pediu então a seu filho que os colocasse em ordem crescente e descobrisse o anagrama resultante dessa formação. Tá? Então, ele primeiro pediu o quê? Que ele classificasse em racionais ou irracionais. E depois que colocasse em ordem crescente. E descobriu o anagrama. Bom, vamos subir aqui o quadro. E a gente vai olhar mais ou menos... vamos olhar cada número para saber, primeiro, se é racional ou irracional. Então, de cara, a gente pode ver esse primeiro número, menos 2 raiz de 2 sobre 3, que ele é irracional. Por quê? Porque a gente não consegue colocar esse número na forma de fração de inteiros, tá? Não tem nenhum inteiro que a gente consiga chegar no raiz de 2. Bom, já aqui temos uma fração com números inteiros que é 4/3, então ele é racional. Aqui, 0,0666, ele é um racional. Por quê? Porque a gente consegue transformar essa dízima aqui, é chamado dízima, essas reticências, tá? Transformar ele numa fração. Como que a gente faz isso? A gente primeiro pega o número que se repete. O número que se repete é o número 6. Vou escrever aqui embaixo, 6. E divide pelo número de algarismos que se repetem. Nesse caso só tem um 6. Só tem um algarismo, então a gente coloca um 9 só. Se tivesse aqui, por exemplo, 61, 61, 61, em vez de fosse 666, fosse 61, 61, repetisse o 61. Então, a gente teria dois algarismos, o 6 e o 1. Então, a gente colocaria 9, 9, tá? E se fossem 3, a gente colocaria 9, 9, 9, 3 9 embaixo. Então, entenderam? A gente repete, coloca quantos 9 forem os números aqui em cima que se repetem. E aqui, antes do início da repetição, se a gente tem algum zero, a gente coloca depois do 9. Tá? Então, essa é a fração. Se você pegar essa fração e se fizer a divisão, dá 0,0666. Então, essa é a regrinha para transformar. A gente, no nosso caso aqui, é só para descobrir se ele é racional ou irracional, porque quando a gente for colocar na ordem, vai precisar que ele fique nessa forma mesmo para saber a ordem de grandeza dele, ou a grandeza. Bom, aqui, 1 menos raiz de 3. Bom, raiz de 3. Quanto vale a raiz de 3?
Se você não sabe, você tem que fazer a conta. Fazer a conta como? A forma mais rápida é testar. Multiplicar, você sabe que a multiplicação é de dois números até chegar a 3 ou perto de 3. Bom, mas antes disso a gente está olhando se é racional ou irracional. E raiz de 3 a gente sabe que é irracional. Π, 5π. Π é um número irracional, então 5 vezes ele não dá para não ser irracional. Esse raiz de 5 menos 2 sobre a raiz de 5 mais 2, ele também é irracional. Quando a gente fizer a conta, a gente vai chegar à conclusão mais óbvia, tá? 0 é racional. Raiz de 7. 7 é primo, então é irracional. Da mesma forma que aqui o raiz de 3. E já de olho, raiz de 9 é 3, mais 1, e raiz de 4 é 2. Que isso aqui, 3 mais 1, 4 por 2 dá 2. Então, isso aqui é racional. E menos 7 também é racional. Tá? Então, vamos fazer agora as contas de quanto dá mais ou menos isso aqui. Beleza? Bom, então vamos começar agora o primeiro número, menos 2, raiz de 2 sobre 3. Então, vamos escrever aqui. Menos 2, raiz de 2 sobre 3. Quanto que é a raiz de 2? Quanto vale a raiz de 2? Vou escrever aqui. Raiz de 2 é aproximadamente 1,41. E se eu não souber? Infelizmente, você vai ter que descobrir, se você não decorou isso, vai ter que descobrir na raça. O que é na raça? Multiplicando, por exemplo, 1,5 vezes 1,5. Depois, achando que 1,5 dá 2,25. Às vezes passou muito. Então, 2,4, tá? Infelizmente, para resolver esse problema, tem que... Então, 2 vezes 1,41 dividido por 3, que é igual a menos 2,82 dividido por 3, que é igual, isso é igual, tá? Aproximadamente, então a gente tem aqui aproximadamente igual, aproximadamente igual, aproximadamente igual, 0,9, 3 vezes 9, 27, sobra 12, 0,94, menos, tá? Então, isso aqui é aproximadamente menos 0,94. 4 terços. 4 terços é aproximadamente igual a 1,33 reticências. Quer dizer, reticências então é igual. Tá? E aqui 0,066 já temos raiz de 3. Quanto que dá raiz de 3? Raiz de 3 é aproximadamente igual a 1,73. Mesma coisa. A gente tem que saber. E 1 menos 1,73 é menos 0,73. Quanto que vale π? Π vale aproximadamente
aproximadamente 3,14. Isso aí, pelo menos, eu acho que a maioria sabe. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 1, 5 com 2, 7. Né? 5 vezes 3, 15. Então, dá 15,7. 15,70. Né? Bom, raiz de 5 menos 2. Vamos levantar aqui o nosso quadro. Pronto. Ok, então agora a gente vai fazer essa segunda linha dessa tabela e vamos começar aqui com o raiz de 5 menos 2 sobre raiz de 5 mais 2. Então vamos racionalizar isso aqui. Raiz de 5. 5 menos 2 sobre a raiz de 5 mais 2. Como é que a gente faz isso? A gente multiplica pelo oposto aqui embaixo e, logicamente, tem que multiplicar pela mesma coisa em cima, para não alterar a nossa fração. Quando a gente faz isso, aqui a gente tem o quadrado do primeiro, quadrado de raiz de 5 dá 5, menos o quadrado do segundo. O quadrado do segundo o quadrado de 2 dá 4. E aqui em cima é só fazer a multiplicação. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. 4. Tá? Isso que agora dá 5 com 4, 9, menos 4 raiz de 5. Bom, agora vem a parte cruel deste problema, especificamente deste problema, que é quanto vale a raiz de 5? Ué, mas por que é cruel saber a raiz de 5? Porque a raiz de 5 é aproximadamente 2,236 0. E mais alguma coisa. Mais alguma coisa. Mas eu tenho que saber isso tudo. Esta é a parte cruel desse problema. Que se não fizermos a conta com essa quantidade de casas, ou quase isso, vai dar diferença na resposta. É uma coisa que eu considero que não mede conhecimento. Saber que a raiz de 5 dá isso tudo aqui não é uma questão que mede conhecimento. Bom, vou abaixar mais aqui para a gente chegar a esta conclusão. Olha só. Vou multiplicar isso aqui por 4, tá? C vezes 4, 24, vão 2. 4 vezes 6, 12, com 2, que foi 14. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. 4 vezes 2, 8. Então, com 3 casas decimais, raiz de 5 dá 8,944. E aí,
com essas 3 casas decimais, subtraindo aqui dá 0,04 da meia e com umzinho ali, 0,56. 0,056. Vou fazer aqui a conta considerando, digamos que eu só considerasse o 2,23. Vou multiplicar por 4, tá? 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. E 4 vezes 2, 8. E aí, a nossa resposta seria 9 menos isso aqui, tá? Vou colocar aqui 9 menos 8,92, que daria 0,08, tá? Então, 0,056 é um pouco distante. Quer dizer, não é muito distante, né? Porque os números estão muito pequenininhos, mas é distante o suficiente para que a ordem seja diferente. Por quê? Porque a gente tem esse número aqui, 0,0666. E aí, o 0,056, ele está à esquerda e o 0,08 está à direita, tá? Só por isso. Para mim, é uma crueldade esse tipo de questão. Então, aqui a resposta mais próxima é 0,056. Aqui é 0, raiz de 7 menos 3, raiz de 7, quanto que dá? Aproximadamente 2,64. Então, vou fazer a conta aqui. 2,64 menos 3 dá 0, menos, tá? Menos 0,63. Menos 0,36. Então, raiz de 7 menos 0,3 é menos 0,36. E temos aqui agora todos os números. Então, vou colocar o 0 aqui no meio, tá? O menos 7 nessa ponta, menos 7, que é a letra F, que o 0 é a letra A. E vou subir aqui um pouquinho só para olhar. O 15,7, que é o 5π, é a letra O. Tá? Vamos marcar aqui. Letra O, 15,7. Vamos olhar aqui, então, primeiro os números negativos. Então, ali, menos 0,94. Menos 0,94 aqui. Letra O também. Depois, menos 0,73. Menos 0,73. Letra N. E menos 0,36. Letra G. Agora,
Bom, eu já coloquei todos os números lá de cima, quase todos eles. 1,333. Então vamos marcar aqui, por exemplo, aqui o 2, letra E, e o 1,333, certo? Que é da letra N. Letra N. E ficamos com os dois números aqui mais complicados. Aqui o 0,056, que é a letra C, e o outro 0,6066, reticências, que é a letra I. Eu vou deixar até aqui e vou escrever a letra I aqui. Bom, então vocês observam que se fosse 0,08, vou colocar aqui, 0,08, a letra C trocaria de lugar com a letra I. Então, a letra I viria primeiro, depois a letra C, que é exatamente a diferença entre o item C e D na resposta. A resposta correta é a letra D, mas a diferença entre a letra C e a D está exatamente na diferença de quantas casas decimais você considerou aqui na raiz de 5. Se você usou 3 casas decimais, você chegou na resposta correta. Se você usou 2 casas decimais, ou uma só, você chegou na resposta errada. Ou seja, na minha opinião, esse problema, para quem marcou a letra C, infelizmente ele perdeu pontos e não mediu o conhecimento. É uma questão que consome muito tempo para fazer as contas e não mede conhecimento. Medir conhecimento não é decorar quantas casas decimais tem, raiz de 2, raiz de 3. A gente tem que ter uma boa noção do tamanho do número, mas não com 3 casas decimais, né? É como se exigisse que você soubesse 3 casas decimais de π, obrigatoriamente, para chegar na resposta correta. Então, eu considero lamentável um problema desse. Não se mede conhecimento através desse tipo de problema. E é claramente uma pegadinha, porque todo mundo que não usou as 3 casas decimais marcou a letra C e chegou na resposta errada. Bom, foi isso, esse probleminha, pegadinha, pegadona, que eu acho um absurdo, mas a gente tem que estar, por outro lado, alerta que esse tipo de coisa acontece, infelizmente. Então, se você gostou, dá o seu joinha aqui, me ajuda, assine o canal, compartilhe com seus amigos, não esqueça de ligar as notificações para receber novos vídeos. E até a próxima. Valeu!